meu nome é Dick, repórter lendário da revista Drunk and Drugs. E eu sou o Party Boy, repórter citado da revista Drunk and Drugs, e hoje vamos falar dos álbuns mais brutos de 2018. Vamos só estabelecer umas regras muito simples antes de avançar. Primeiro, os álbuns não estão por ordem de melhor para pior. 1 e 10 dão-nos tesão igual. Tesão, olha por ti. Segundo, nós não ouvimos todos os álbuns que saíram este ano de todas as bandas. Foda-se, suicidava-me. Por isso, se o teu álbum do coração não está no top... É de foder, tu baixo do cinto balas. Exato. Mas isto é a internet, se tens uma opinião e não consegues conter, vem-te nos comentários. Baixa-te com essa merda, tenho mais que fazer, sabes? Número 10. Ora, este top estão os turcos Barrel Evocation, responsáveis por um dos melhores concertos do ano e por um dos melhores álbuns do ano, o fuderoso Apiogenesis. 4 músicas de puro death metal à antiga, mas com um toque moderno que nos deixou completamente molhados. Não ouvi merdas destes anos já milhões de vezes na vida. Como é que podes dizer que não é isto? Não. O próximo álbum é dedicado a todas as mulheres solteiras com mais de 40 anos. Bouquet são a primeira banda de grindcore do planeta que fala exclusivamente de plantas e flores. Vindos do Arizona, ainda não tem uma discografia muito grande. Só splits a mais, como qualquer banda de grande. Sim, tem uns quantos splits, mas Violent Garden foi o EP que saiu este ano, disparado diretamente para os nossos vizinhos. Este álbum possui a fúria de uma quarentona encalhada a furar crianças com placagens num casamento para apanhar o buquê da noiva. Sei exatamente onde é que ela pode meter. É triste só haver 8 minutos desta delícia, mas são 8 minutos muito bem passados. Esta é a única entrada do metal neste top, com apenas 3 músicas. End the Circle rasga um buraco negro no teu cu com os seus riffs pesados como o caralho. Forjado pelos Inuit, uma dupla de Funeral Drum da Geórgia, que já tem alguns anos de carreira, uma verdadeira pérola de pressão com peso suficiente para matar 30 elefantes. Foda-se, só não ia mesmo aborrecido, mais rápido, caralho. Qual é difícil perceber esse conceito? Há uma parte na primeira música que é grande orgasmo inesperado, não te vamos dizer qual é, diverte-te. O ano passado o nosso top incluiu um EP de 20 minutos, álbum de estreia do projeto a solo de um sueco chamado Christopher Oster. Não é assim que se diz? Christopher Oster. Esse álbum tocou nos nossos corações com uma escuridão javarda e feroz que não cedo não iremos esquecer. Felizmente, um ano depois de darmos os parabéns a Dodds Hit, o álbum Spirit Crusher aterrou. Menos javardo e com muito mais alma, Dodds Hit mistura black e crust de uma maneira extremamente sensual, ao estilo de Martyrdom. Martyrdom não é metal, não está no Metal Archive. A música subtilmente suja de Spirit Crusher vai obrigar-te a refletir as tuas decisões de vida enquanto fumas esse. Sintam isto.
Isto é gay, tu sabes, seu otário. Como é que podes chamar metaleiro e ouvir isto? Acredito uma vez no plano, seu desperdício de papel. Este ano recebemos uma review de um dos melhores baixistas do país sobre o próximo álbum do Top. Estava muito bem escrita também. E não publicamos porquê? Mark of the Necrogram dos suecos Necrophobic. Mais suecos? São suecos, caralho. Como eu estava a dizer, Satanás, Anticristo, Apocalipse, Guerra, Sangue, Cobras Gigantes, Bombas Nucleares, Bodes com Metralhadoras. Nenhum álbum deste top incorpora tão bem tudo o que eu acabei de dizer como Mark of the Necrogram. É por causa de álbuns como estes que metal extremo não pode ser tocado demasiado alto no centro de grandes cidades, porque isso iria causar pelo menos 5 guerras civis antes de chegar à música deles. Nós vamos publicar a review do nosso bom amigo. Antes de 2000 e... Good afternoon, this is your captain speaking with just a light information coming up. Up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. You'll be able to see the Hoover Dam in just a few minutes, so just sit back and relax and enjoy the rest of the film. Nada vai espalhar tesão e confusão tão bem como o Pyro Noise Generator. E por falar em espalhar, provavelmente já ouviram falar de Dead Infection, death metal polaco em toda a sua glória, nascido nos anos 90, excelente já ouvir quantos consoles. No entanto, a certa altura, houve membros da banda a saltar do barco porque sentiam que a direção deste death metal não cheirava bem. Que caralho, mas o capitão não é suposto afundar-te o navio. Deixa-me adivinhar, vão fazer mais bandas de merda. Meat Spreader é o resultado de membros antigos de Dead Infection a fazer death metal como se sempre quiseram. Isto é, se meteres o death metal numa botoneira cheia de grindcore. Estamos a falar de RDB agora. Isto caralho é tudo de rede mesmo cool. A Swarm of Wind Flies Over the Rusty Pond é um dos mais potentes álbuns de grind do ano. Do início ao fim, bate no focinho, sem pretensões e sem espírito. Grindcore massa. Oh man, não me ajudamos a falar, man. O ADA é uma banda americana de melodic black metal. Mas esperem, tesões fodidos, esperem, não desliguem o PC. Desliga, caralho, salva-te! Apesar da label de melodic, o ADA consegue fundir puro black metal numa estrutura progressiva, bastante agradável e com uma produção mais bonita. Isso é bom porque... Mas ouviste? Fica cada vez melhor. Está quase a acabar, é isso? Talvez algo um bocadinho mais intenso. The voices told him to do it. Quem é que gosta de drogas pesadas? Aqui na Drunk on Drugs, ninguém é racista com drogas, e o próximo álbum deste top é o resultado de muitas drogas oferecidas por entidades extradimensionais. Ei, também quero. MDMA vieram de Espanha e expeliram o seu primeiro álbum, Chemical Obliteration, a toda a velocidade. Puro Brutal Death sem quaisquer furiados, este álbum vence na tua cara, expulsa-te de casa e não deixa dinheiro para o Uber nem um lenço para te limpar. Já, disso tu percebes. E
a fechar este top com muita força os americanos Infernal Coil, com o álbum de estreia Within a World Forgotten. Este é outro daqueles álbuns que não acreditam em lubrificante nem preliminares, onde tsunami de grind, black e death metal rebentam-te com os tímpanos no primeiro segundo. Não está a funcionar. Eu sou tua voz irritante. Este álbum é tão potente que a própria banda precisa descansar com um interlúdio épico e sombrio aos 13 minutos. Mas a destruição regressa. Sem dúvida, este álbum é o banda sonora do mundo pós-civilização em pessoas. Cru, feio e selvagem. Ah, fala a mim, caralho. Espero que tenham gostado desta viagem pela deliciosa podridão musical que veio ao público em 2018. Foi ganda nojo. Mas, como vocês sabem, os tops anuais da Drunk on Drugs têm sempre 20 álbuns. No próximo vídeo, vamos explorar o lado mais chill do espectro musical. Próximo. Chill. O quê? Por isso fiquem atentos, há sempre mais música para devorar e nós estamos aqui para espalhar a palavra. Os Grammys e os Globos de Ouro podem meter-se num buraco e morrer. A Drunk on Drugs é que sabe o que é bom para ti. Ao menos concordamos com alguma coisa.